Hi, heroes. This is Stan Lee coming at you. O Stan Lee era considerado por muitos o rei dos quadrinhos, tendo ele recebido esse título muito merecido, porque não houve ninguém nesse mundo que mexesse em quadrinhos, que desenvolvesse personagens, que tiveram tamanha repercussão mundial. Eu acho que o Stan Lee, ele conseguiu, de alguma maneira, criar uma conexão quase fraternal entre os personagens e os leitores, os fãs, fazendo com que hoje em dia esses fãs chorem compulsivamente nos cinemas com as suas mortes. Isso é incrível, é inacreditável, é uma coisa assim surreal. Want you to know, Marvel has always been and always will be a reflection of the world right outside our window. That world may change and evolve, but the one thing that will never change is the way we tell our stories of heroism. Stan Lee escrevia personagens que casavam muito bem com a realidade das pessoas, desenvolvia para eles problemas pessoais, medo, características boas e ruins, desilusões amorosas, criava anti-heróis, com um passado trágico, fazendo com que as pessoas se compadecessem e se sentissem representadas pelos personagens. E isso foi uma das coisas pela qual as sagas estouraram nos cinemas e nas bancas. Those stories have room for everyone, regardless of their race, gender, religion, or color of their skin. The only things we don't have room for are hatred, intolerance, and bigotry. Ele tinha apenas 16 anos quando foi contratado por uma parte do que hoje em dia é a Marvel, que na época se chamava Time Comics, quando escreveu a primeira edição de Capitão América. É surreal saber que mesmo depois da sua morte, aos 95 anos, até mesmo a primeira história dele continua fazendo um extremo sucesso. Isso é inacreditável, é algo para se admirar muito. Aprende uma ralo, Eirinho. Pare de tentar nos assustar. Me dá. Tá bom. Esse é o senhor. O Stan Lee, ele era uma pessoa muito amada, principalmente pelo jeito dele. Ele sempre foi uma pessoa extremamente carismática, super gentil, e também porque ele sempre gostou muito de aparecer nos filmes, né? Ele sempre estava fazendo uma aparição, seja nos live actions, seja nos desenhos animados. Ele sempre gostava de estar lá, muitas vezes para fazer um alívio cômico, e isso mostra grande parte da personalidade dele, porque ele podia simplesmente escolher ficar no escritório, ver os filmes depois de pronto, sem estar com aquela participação. Mas não, ele preferia estar lá, estar com a equipe, o que mostra que ele era uma pessoa integrante da equipe, né? Que ele estava lá, ele participava, mesmo que fossem pequenas partes, já era uma coisa marcante. E isso fez com que o público se apegasse muito a ele. Todo esse jeito carismático dele, essas pequenas aparições, tudo isso fez com que o público se apegasse muito a ele. Infelizmente, em 2018, no dia 12 de novembro, Stan Lee veio a falecer. Mas não sem antes deixar um grande legado para trás e uma incrível e apaixonante legião de fãs que nunca deixarão que suas histórias e conhecimentos morram. We're all part of one big family, the human family, and we all come together in the body of Marvel. And you're part of that family. You're part of the Marvel Universe.